Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sobrevivi a 500 dias letivos como professor na escola pública do estado de São Paulo. Veja, estou aqui para fazer uma reflexão com vocês a respeito de como é ser professor no Brasil, porque na verdade nós estamos fadados a uma movimentação aonde eu e você, você e eu só precisamos resistir ao sistema. E resistir ao sistema nada mais é do que ser resiliente, não sei. Como eu sobrevivi? Ainda não sei, viu, meu filho? Mas eu vou, neste momento, falar para vocês tudo o que aconteceu, as rotinas, os transtornos, os conflitos, a maneira como eu agi, os meus erros cometidos, porque, na verdade, ser professor é ser humano, né? E às vezes as pessoas acham que o professor não deve ser humano, ok? Então fique aí, não saia daí, fique até o final, porque eu vou falar exclusivamente tudo o que os professores não falam no final de ano. No final de ano, todos os professores saem abraçando os alunos nas redes sociais, todos os professores saem festejando o final de ano, mas nem sempre a coisa é assim. Eles ocultam o que está acontecendo por detrás de tudo isso. Veja, as redes sociais, e principalmente as redes como o Instagram, elas configuram que o mundo é feliz, o mundo é sorridente, tudo é views, tudo é likes, e as coisas não são bem assim. Para você ter uma ideia, professor, ele trabalha diariamente 14 horas. E ele só fica 6 horas na sala de aula. Mas ele trabalha o dobro das horas fora da sala de aula. Veja, relatórios, planos de aula, como que eu posso dizer para vocês também, a parte de aprimoramento do conteúdo e demais coisas que o professor precisa fazer. O professor, ele tem o seu dever de fazer isso porque é do ofício dele. E nenhum professor que gosta de lecionar, gosta de dar aula, ele vai ocultar isso. Ele vai se abdicar disso. Porque, na verdade, é a função dele. Mas eu confesso a vocês que eu estou cansado. Na verdade, eu estou esgotado. São 500 dias letivos em 4 anos, aonde eu tive peripécias, eu tive aventuras dentro da escola que vocês nunca imaginariam. Por quê? Porque a escola pública é uma caixinha de surpresas, aonde eu, você e todos nós que passamos por lá sabemos que existem os bons professores, os excelentes professores, os regulares professores, e também existe os bons diretores, os regulares diretores e os ótimos diretores, assim como também coordenadores e demais profissionais da área da educação. Eu estou muito propenso nesses 60 minutos que eu preciso falar com vocês, falar sobre como que está a escola
hoje em dia. O que eu vejo, o raio-x que nós temos da escola hoje em dia é que professores estão com esgotamento emocional à flor da pele. Afinal, se o professor tem 36 aulas, aqui no estado de São Paulo são 36 aulas, ele no mínimo vai, se for um professor de carga cheia, um professor onde ele tenha, no meu caso, língua portuguesa, ele vai ter 6 turmas, tá? 6 vezes 6, 36. Ainda a IA não me deu esse branco sobre tabuada, tá? Isso é um risco que nós vamos discutir até o final do vídeo, tá? O que a IA vai fazer com o ser humano? Vai ajudar ou vai emburrecer? Então, meus caros colegas e caros amantes da educação, então são 5 turmas para dar aula durante um ano. E se você tem carga cheia, e dependendo da faixa etária dos seus alunos, a carga emocional é muito grande. E aí, chega-se ao fato do que os professores agora são peças onde eles não é só o seu conhecimento, não é só a sua maneira de dar aula que está em voga. É um método que ele ensina, é os planos de aulas, é as planilhas eletrônicas que ele tem que preencher. Ora, ninguém reclama de preencher uma planilha eletrônica para mostrar indicativos, mas preencher uma planilha de escopo curricular, aonde é copia e cola, o professor ele também não é burro. Ele vai fazer uma coisa que é apertar o botão. Fato é que o novo ensino médio no Brasil, ele é uma adequação para deixar os nossos adolescentes sem o pensar, sem o promover as capacidades intelectuais de pensar. Veja, por que isso é um problema, professor? Porque é um problema onde o aluno vai ser treinado não para fazer reflexões, para tecer críticas em prol da construção humana. Ele vai ser um profissional onde ele vai obedecer o sistema, apertar o botão. Se o sistema estiver fora do padrão para a sociedade, ele vai continuar apertando esse botão, para que esse botão continue sendo apertado, para que outras pessoas sejam beneficiadas pelo sistema. Meu caro, eu estou falando em lutas de classes. As lutas de classes sempre existirão. Nos últimos 30 anos, exclusivamente no Brasil, houve uma diminuição da desigualdade? Sim, houve. Mas essa diminuição de classes, ela foi culminada, ou deixou de crescer por causa das volúpias dos sistemas de governo que foram instaurados no Brasil. Extrema-direita, no caso do estado de São Paulo, 2 extremas-direita, onde nós tivemos o Dória, que abandonou o governo para tentar uma aventura no Planalto e não conseguiu. Mas mesmo assim ele colocou o seu punhal em frente à carreira dos professores. Veja, eu não sou efetivo, eu sou um professor de contrato, porque eu tenho outra sobrevivência. Mas os professores efetivos do estado de São Paulo sofreram uma perda salarial enorme, aonde aqueles que se propuseram a uma nova carreira perderam os quinquênios
e também perderam a sexta parte, tá? Que eram bonificações que aconteciam a cada 5 anos ou aconteciam em eventual tempo de serviço próximo à aposentadoria. Veja, e a única profissão no mundo aonde o profissional fica melhor com os anos é professor. Você pega um professor de 20 anos, recém-formado, e ele vai para a escola lecionar e dar aula, e você pega esse mesmo professor, daqui 20 anos, ele é outra pessoa, mais qualificada, sabe mais sobre o mundo, ele sabe, ele tem a experiência. Veja, em outros países, mas você vai falar do Japão, o Japão, ele não é padrão para nós, porque lá o imperador, ele pega e faz uma reverência, ele faz um sinal de respeito ao imperador. Sim, meu querido, lá é diferente. Mas veja, se você buscar na história do Brasil, os primeiros professores ganhavam iguais a deputados federais no Brasil. Veja, e existia grandes professores e existia grandes pessoas capacitadas para que isso acontecesse. Eu não sou demagogo, eu não faço demagogia. Eu sei que existem milhares de professores que não exercem o seu ofício, mas também existe milhares de professores que exercem o seu ofício com dignidade, com vontade, com sabedoria, tentando sempre melhorar a situação da educação no Brasil. Se não bastasse, os professores vivem uma sincronia ou uma rotina de culpa. Por quê? Culpa. Veja, eu vou demonstrar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Durante esses 500 dias que eu sobrevivi como professor da escola pública. Certa feita eu estava trabalhando, dando aula numa escola aqui do estado, e aí eu dava aula de língua portuguesa para o 9º ano, e de repente, no 3º bimestre, para o 4º bimestre, chega um aluno do 7º ano, 15, 16 anos, o aluno do 7º ano, ele foi reclassificado. Veja, e não era mais só uma reclassificação simples, era a 2ª reclassificação em 6 meses. Qual que é o teor da história, professor? Veja, o aluno era de origem do estado do Amazonas e os pais mudaram para o estado de São Paulo para poder, N coisas, para poder viver, para poder mudar a vida. Só que no estado de Manaus, não existe progressão continuada. O aluno que não tem condições de passar de um ano para o outro, ele é reprovado. Ele continua na mesma série. E esse aluno que foi reclassificado para o 9º ano já tinha sofrido uma reclassificação quando ele chegou aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Quando ele chegou no estado de São Paulo, ele teve uma reclassificação. Ele foi matriculado. O sistema educacional do SEDUC São Paulo leu que esse aluno estava com defasagem etária da sua faixa etária e estava no 6º ano. E aí ele foi reclassificado para o 7º ano. Se não bastasse, depois de 6 meses, o sistema reclassificou esse menino para o 9º ano. E hoje, esse aluno, hoje é 2025, esse aluno pode estar no 2º ano do ensino médio.
Agora eu faço uma pergunta para vocês. Como esse aluno que está hoje no ensino médico, a defasagem escolar que ele teve durante décadas, foi pulado o currículo dele, tá? Então, o currículo dele foi pulado, pulou-se currículo, pulou faixas de aprendizagem. E o que você aprende aqui, o tempo ele não volta para trás. O que você não aprendeu, você pode perder isso e não voltar a aprender. Porque na construção básica do ensino, etapas puladas são etapas que ficarão lacunas. Veja, e de quem que é a culpa? É do professor. O professor, ele tem uma capacidade de ver as defasagens do aluno. Mas quando que ele vê essa defasagem do aluno, ele sofre e ele não consegue fazer isso ficar evidenciado na sua como no processo de trabalho. Ele não consegue exercer o ofício dele para poder sanar essa lacuna, essa falta de aprendizagem, essa defasagem. Ele sente culpa. Outro caso também de um aluno que me acompanhou desde o 8º ano, 9º ano. Aí o sistema bateu nele, ele tinha 17 anos, o sistema bateu nele, ele foi do 1º ano para o 2º ano e hoje ele está no 3º ano do ensino médio. Veja, qual é a probabilidade desse aluno pensar de forma crítica? O avião está passando. Pensar de uma forma plena e majestosa, de uma forma aonde há um crescimento de conhecimento, de estruturação e também de um processo aonde ele possa galgar um pensamento crítico. Os professores estão capacitados. A escola tem mecanismos para poder corrigir as defasagens. Mas, infelizmente, nós temos um inimigo. O inimigo chama sistema. E quando esse sistema tem um administrador que não tem base curricular pedagógica para poder defender a educação como eficiência para crescimento da nação, meu filho, nós estamos fadados ao fracasso. Principalmente nós do estado de São Paulo. A questão não é política de direita ou de esquerda. É preciso ter uma política de Estado para a educação estadual. É preciso ter um planejamento de 20 anos para que possamos crescer e continuar sendo o país, o estado mais produtivo da nação, para continuarmos sendo a locomotiva do Brasil. Veja, o Nordeste já passou intelectualmente a gente. E eu não estou falando isso menosprezando, não. Meu filho, aqui nós não temos tempo para poder ficar contemplando a natureza e fazendo com que as coisas se acheguem e o pensamento crítico ser fermentado. Eureka! Aconteceu! Não. Nordeste tem maior pujança de conhecimento intelectual. O Nordeste tem maior pujança de conhecimento. E aí, sendo assim, existe dúvidas existenciais. A terceira verdade que eu queria comentar com vocês é uma verdade a mais assustadora. Às vezes eu duvido que realmente a educação faça mudanças de vida, mas eu sou uma pessoa que foi forjada pela educação e que muitas coisas que aconteceram na minha vida
foi a educação que promoveu isso em mim. Meu querido, meus queridos, a coisa, ela é mais severa. A coisa, ela é mais... como que eu posso dizer para vocês? Como eu posso falar? Me dá uma dica, por favor. Ela é mais a fundo. Quantos usam algo que eu ensinei? Eu fico perguntando isso. Será que ensinar objeto direto, objeto indireto, as pessoas irão utilizar na escola, na vida deles, é isso? Será que saber o que é substantivo, adjetivo, artigo, eles irão saber disso? Isso eles irão usar na vida? Eu fico pensando, porque todo o ano o governo muda uma regra. Esse ano a atribuição vai ser assim. O ano que vem a atribuição de aula vai ser diferente. Veja, o professor, ele não consegue pensar em futuro e planejamento da sua vida pessoal, porque ele fica sempre esperando a atribuição de aula para que isso aconteça. E aí, a hora que chega a atribuição de aula, já chega as aulas. E aí entra naquele canhão, aquele movimento de aula, de começo de ano, planos de aula, planos de ensino, e o professor se perde. E ele não se perde porque ele quer. Ele se perde porque o sistema não gosta dele. O sistema não beneficia os professores. O sistema, ele não deseja que os professores tenham uma vida relativamente confortável para que possa exercer a sua profissão na sua plenitude máxima. O professor nunca pode exercer a sua profissão na plenitude máxima, porque sempre o sistema ele está fazendo pressão. O sistema ele está fazendo uma pressão sempre por resultados. Veja, eu passei agora aplicando várias provas do Saresp, do Provão Seriado, do Estado de São Paulo. E eu fico pensando, esses alunos, eles conseguirão exercer um papel preponderante ao ter um bom resultado nessas provas? Porque até agora é só promessa. Eu vou ver esses resultados agora na vida da minha filha, porque minha filha, ela foi uma excelente aluna durante todos os anos do ensino médio e do ensino fundamental. Ela foi uma excelente aluna, boa de matemática e boa de história. E olha, ela teve uma dificuldade de dislexia no começo da sua infância, onde eu passava todas as segundas-feiras com ela na fono, para que ela pudesse vencer aquilo que ela tinha. E ela venceu. E aí eu quero ver o resultado agora nas provas que ela exerceu. Ela fez todas as provas do seriado do segundo grau. Ela fez todas as provas do Saresp. Ela fez trainee o ano passado para o vestibular, para o Enem. Ela fez cursinho, tá, para o vestibular. E aí, eu quero ver como que o Estado vai pontuar
a sua classificação. Porque será que a culpa é da sociedade? Será que a escola está como está porque a culpa é social? Porque a culpa, ela é medida de uma maneira aonde eu e você, você e eu precisamos sobreviver e aí esquecemos das outras coisas? Eu acho que também tem a ver com a mudança da sociedade. A sociedade moderna, ela trouxe para nós, hoje em dia, uma correria que não existia. E aí eu comecei a notar, durante esses 500 dias que eu sobrevivi na escola pública, que existe um problema social. Porque quando o aluno está no fundo 1 ou da série, da primeira série até o 5º ano, os pais o acompanham. Por quê? Ele é uma criança. E sendo uma criança, ele permanece precisando do auxílio do pai. Mas a partir do 7º ano, o pai vai deixando de lado. O que eu vejo é que os piores alunos, os alunos mais problemáticos, são aqueles que foram abandonados pelos pais. E aí, nós queremos sanar esse problema, queremos aprimorar os estudos para poder que o aluno que está em defasagem recupere essa defasagem, e não encontramos o pai. Aí a gente liga pro pai e fala assim: ô pai, tudo bem? O senhor é o pai do Enzo? Ah, o Enzo, eu estou precisando de uma ajuda do senhor, pai. Porque o Enzo está com um probleminha aqui disciplinar, ou um probleminha aqui na parte pedagógica, e eu preciso que o senhor acompanhe ele. O senhor pode vir na escola para a gente poder analisar o seu um projeto para sanar essa defasagem do nosso querido Enzo? Aí nós ligamos lá pro pai do Enzo: o senhor é o pai do Enzo? Ligamos para ele uma vez. Aí eu vou assim, tá? Eu vou trabalhar hoje, mas eu vou sim. Esperamos, marcamos. Cadê o pai do Enzo? O pai do Enzo não veio. O pai do Enzo falhou conosco. O pai do Enzo não deixou haver navio. Aí ligamos de novo pro pai do Enzo: ó, pai do Enzo, eu preciso que o senhor venha aqui, tá? Eu preciso que o senhor venha aqui. O senhor pode vir aqui para mim, por favor? Sim, pois não. Eu vou. Aí o pai do Enzo chega lá. E nós vemos que o pai do Enzo precisa de muito mais. Precisa de muito mais do que o próprio aluno. Porque essa pessoa, ela já foi desqualificada. E ela já teve sua defasagem social. E essa defasagem social não foi sanada. E ele se tornou um operário. Se tornando um operário, ele não tem tempo mais para o seu filho. Porque o tempo do trabalho dele é tão suado, é tão sofrido, que a única coisa que ele pensa quando chega em casa é descansar e dormir. E eu falo aí, aonde está a educação? A educação também é feita por um triplé. Por 3 coisas, desculpa. É feita por família,
núcleo familiar, é feita pelo professor e é feita pela escola. Aí tinha um aluno chamado João. Ô, João! João veio para sexto ano, mas João não sabia ler nem escrever. Aí o professor de língua portuguesa que estava com ele, do João, que é um professor regente, especialista em língua portuguesa, tentou saná-lo. E aí busca todas as técnicas, tá? E uma das técnicas que nós buscamos é a que eu utilizei, na verdade, aquela a cartilha famosa que alfabetizou milhares e milhares de brasileiros, a Caminho Suave. E aí eu vou aplicar a apostila Caminho Suave. Eu chamo o pai do Joãozinho. Ô, pai do Joãozinho, você pode vir aqui, por favor? Eu falo quase chorando, porque é tanto empenho para que o Joãozinho tire a defasagem escolar. Aí nós chamamos o pai do Joãozinho. Ó, pai do Joãozinho, vem aqui, por favor. Ah, ok, o pai do Joãozinho chegou. Aí o pai do Joãozinho chegando. Olha, pai, eu tracei um plano aqui para o seu filho. E esse plano vai consistir em 3 coisas fundamentais. Para que eu vou dar para o senhor 3 oportunidades, tá? 3 mecanismos para que o seu filho não tenha mais a defasagem na linguagem, na língua portuguesa. Ou o senhor matricula ele num Kumon de reforço, aonde essa escola especializada de reforço escolar e também outras coisas vai fazer com que ele tenha tirado essa defasagem do processo dele de aprendizagem. Ou o senhor compra para nós, eu tenho aqui a minha cartilha Caminho Suave, e aí o senhor compra ela e pra gente poder dar lições para ele poder fazer as lições, para ele conquistar aquilo que ele precisa. Aí a mãe fala assim: eu não vou comprar não, porque eu tô sem dinheiro para comprar. Senhora, custa R$50. A senhora pode comprar? Eu não posso, tô sem dinheiro. Daí eu vejo a mãe chegar com o carrão do ano. Veja, o filho não é prioridade dessa mãe. O filho não é prioridade dessa mãe. Aí no dia seguinte eu vejo o filho com um tênis de R$800 no pé. A cartilha custava 50. E aí, o que vai acontecer com esse menino? Esse menino vai crescer numa defasagem de ensino, numa defasagem pedagógica. Haverá um impacto emocional, porque esse menino está sofrendo bullying na escola. Ô, professor, tem bullying na escola? Tem. Os alunos tiram sarro de quem não sabe ler nem escrever. Os alunos não querem saber. E ainda quando o menino é mais folgado do que os outros, ainda ele tem uma boa verbalidade, ele sabe falar, mas ele não sabe ler nem escrever. Então, ele acaba sofrendo. Então, existe também uma das coisas que é um divisor de águas, né? Às vezes nós temos na nossa carreira
em meio a essas coisas horríveis que acontecem na nossa vida, existem momentos de felicidade dentro da escola, porque a escola também é feliz. O sistema é ruim, o dirigente faz só o que o secretário manda, e nós temos que fazer também o que a direção e o coordenador manda. Mas existem momentos felizes, existem momentos onde, no meio de toda aquela confusão, algo acontece e fala assim, vale a pena, sabe? É aquela, porque se fossem as coisas ruins, se não só fossem coisas ruins, eu acho que ninguém gostaria de trabalhar. O mineiro vai debaixo da terra para minerar a terra, porque ele sabe que no final vai ter ouro. Porque se não tivesse um ouro, ele não iria. Se não tivesse pedras preciosas, materiais preciosos, não haveria o porquê existir mineração. Ele só faz aquilo, ele só padece daquilo, porque no final existe um potinho de ouro, existe uma riqueza. Então, nós professores também somos assim. Entendeu? Às vezes nós padecemos e por muito tempo, e aí acontece uma coisa boa, e aí essa coisa boa nos dá o prazer de falar, faz sentido, vale a pena, vale a pena ser professor. Pelo salário não vale a pena, porque veja, além de eu trabalhar fora, trabalhar na escola pública, eu também tenho outro trabalho, porque se eu dependesse só da escola, eu passaria fome, tá? Porque a escola, ela não remunera bem os seus alunos, os seus professores, não porque não há condições, mas é porque o governo não quer. Porque o governador nunca quis que houvesse uma educação aonde a riqueza fosse evidenciada no futuro. Governos políticos, eles pensam no agora, eles não pensam no futuro. E aí eu faço um apelo para vocês, núcleo da sociedade brasileira, família, votem direito. E eu não estou falando de votar em esquerda ou direita, mas votem direito, votem em pessoas que queiram um crescimento da nação como um todo, não como uma coisa passageira, ou não é para agora, é para o futuro. Veja, toda a classificação de país rico passa-se sobre uma educação forte, tá? E aí nós precisamos tecer isso, nós precisamos construir isso, e esta construção, ela começa a partir do momento que todos trabalhem junto. Governo, escola, professores, família. Governo, escola, professor e família. Tá? Porque, na verdade, hoje nós sofremos de um processo onde está muito perturbador. Eu sou professor de redação. No estado de São Paulo existem as famigeradas plataformas digitais. A plataforma de redação, para você ter uma ideia, os alunos não estão fazendo de forma manual e de forma intelectual para crescimento. Eles usam as IAs, a inteligência artificial, para fazer as redações. E de quem que é a culpa? De um Estado que não pensou nessa possibilidade.
porque na final de contas o secretário quer resultados que sejam benéficos a uma boa foto no final do mandato para tentar outro mandato governador. Eles não querem padecer para que construir uma sociedade mais justa. Eles querem o benefício de se manter no poder. E ao querer esse benefício de se manter no poder, alguém sai prejudicado. E esse alguém é a população. E principalmente a população de baixa renda. Porque a população de baixa renda, ela vai fazer aquilo que o Estado lhe der, porque ela não tem condições. Porque o filho do rico, se ele é um mau aluno, ele vai lá, paga um cursinho, ele vai lá e paga uma coisa e aprende a pensar. Porque ele precisa pensar, porque ele é rico. Para fazer a sua riqueza continuar com ele, precisa pensar. Tecer pensamento crítico. E aí o pobre não tem essa possibilidade, porque foi tirado dele e foi colocado para ele ser um hamster. Por que eu falo um hamster? Porque o hamster ele corre numa rodinha, e aí as próximas gerações, classe B, C, classe B, C, D e E, irão estar fadadas a apertar botão e não saber pensar. Eu já volto daqui a pouquinho, ok? Tchau, tchau. Em certo estágio do meu esgotamento emocional, eu falei para uma coordenadora minha de uma das escolas que eu lecionei que eu iria desistir. Iria desistir porque eu estava cansado, era muito trabalhoso e esse trabalho exigia que nós estivéssemos com a mentalidade plena. E naquele momento eu não estava pleno, porque eu estava cuidando de 5 classes, 2 sétimos, 3 sextos, e não eram sextos anos qualquer, eram disciplinarmente complicados e pedagogicamente sofridos. Ah, professor, por que é tão sofrido assim os sextos anos? Quando os sextos anos tem defasagem, é muito sofrido. Veja, no Fundi 1, quando você está lá, eles têm no máximo 3, 4 professores. Já no Fundi 2, que é o sexto ano, duplica esses professores, de 4 para 8, 9 professores, e cada matéria exigindo aquilo que é necessário. E por vezes, o que acontece? Por vezes a gente não conseguia adaptar o currículo para os alunos que estavam em defasagem. E nem para os alunos também que tinham algum estágio especial para alcançar o processo, a progressão nos estudos. É muito complicado. Trabalhar como professor no Brasil é muito complicado, porque além de você ter que se preocupar em cuidar de filhos que não são seus, que são de outras pessoas, cada aluno tem uma história, cada história tem um significado, cada significado da pessoa é particular, e aí que entra as complicações. Eu tive alunas e alunos que se cortavam na classe. Um dia cheguei e vi uma aluna toda
totalmente cortada os pulsos. E eu perguntei para ela o que está acontecendo. Eu quero morrer, professor. Eu quero morrer. Aí, naquele mesmo momento, ela sangrando, eu chamei a coordenadora e também a direção da escola para tentarmos entender o que estava acontecendo. Veja, são muitas histórias. São histórias e mais histórias que às vezes a gente não tem condições de falar sobre todas as histórias. E aí que mora o problema. Ou condições não, nós não temos a capacidade de conhecer cada história, porque nós também temos uma história como ser humano. E aí, se nós não temos uma sensibilidade para poder entender a forma como o aluno está se comunicando, pode acontecer um acidente. Pode acontecer uma perda enorme. Essa perda pode causar um desastre escolar. E esse desastre escolar pode fazer com que sua carreira definha, né? Pode ser que a sua carreira venha a ter problemas grandiosos, e aí nós passamos a ter um trauma. Veja, eu fico perguntando quantos professores têm traumas, porque eu me importo com os meus alunos. Eu me importo com os meus alunos porque eles são aquilo que eu posso projetar neles. Veja, se eu chegar na sala de aula e não ensinar, e não mostrar para ele que existe uma possibilidade grande de conhecimento, existe uma possibilidade grande de ele crescer, o que eu estarei fazendo na sala de aula? Então eu vou voltar para minha casa, vou pegar a minha profissão antiga, vou exercê-la, e aí a vida continua. Mas veja, a escola pública é feita por histórias, e o governo não está interessado na sua história. O governo está interessado em resultados. Só que as histórias faz parte dos resultados futuros daqueles que um dia irão construir uma nação. O aluno hoje de 10 anos, daqui 15 anos, ele estará no mercado de trabalho. Se a história dele não foi bem desenvolvida, como será a história da nossa sociedade daqui 20, 30 anos? Hoje o que somos como nação foi construído lá atrás pelos baby boomers, aquela geração do meu pai, da minha mãe, do pós-guerra, de 45 para diante, tá? Até 1970 ou 60, né? Então, os baby boomers, eles construíram o Brasil de hoje. Veja como que era os estudos naquela época, como que era projetado o conhecer naquela época. Era por livros, era por áudio muitas vezes. Eu me lembro que na década de 90 as escolas não tinham TV. As escolas tinham uma só TV, que era denominada uma sala especial da escola, onde a professora abria um grande armário, e nesse armário tinha uma TV ou de 20 polegadas ou de no máximo 32 polegadas. Hoje cada classe tem uma TV de 40 polegadas. Veja, modificou.
Melhorou? Melhorou. Porque na verdade o mundo se modificou. Mas o que eu quero deixar, eu quero fazer essa reflexão com vocês é qual história estamos contando para o futuro da nossa nação. Veja, eu não moro em Mônaco, no Principado de Mônaco, onde todas as pessoas são ricas. Ou a maioria da população tem Ferrari e Bugatti em casa. Eu moro num país continental aonde a renda per capita ainda é baixa, onde pessoas têm dificuldades de se alimentar diariamente, onde muitos pais têm ainda dificuldade de acesso à comunicação verdadeira. E a comunicação mais real que eles têm é pelo WhatsApp, talvez. E aí eu entro naquela história da curadoria. Será que a pessoa que enviou aquela mensagem para eles, uma fake news, ela tem curadoria para provar, para poder manifestar elementos que possam melhorar a vida das pessoas? Eu acho que não. Então, por isso que eu preciso que vocês entendam a minha particularidade quanto a professor. E aí eu entro também nas histórias que eu vivi, as histórias que são contadas pelos professores. Todo professor tem uma história. Todo profissional vem de uma origem. Como esse profissional foi formado, também é baseado na sua origem, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar. Por exemplo, eu tenho 10 salas de redação. São 10 salas de redação. Faz 30 vezes 10. São 3.000 redações. Tá? Não. Eu de cálculo não sou muito bom. Mas vamos lá, tem 10 salas. Em cada sala eu tenho 30 alunos, no máximo, uma base de 30 alunos, mas tem um segundo ano que tem quase 40. Então eu tenho muitos alunos para corrigir de redação. E aí nós entramos naquele dilema das IAs hoje em dia, né? Eu sou totalmente a favor de uso de IA para otimizar a vida das pessoas. Mas eu também quero que as pessoas me reconheçam pelo que eu sou, não por aquilo que eu estou usando para que as pessoas possam achar que eu sei. E aí é que manda a história. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: ei, quantas pitadas de IA você colocou? Você salgou igual salga a pipoca no cinema? Colocou IA pra caramba no seu texto? Veja, o seu texto vai ficar totalmente artificial, porque a palavra já diz, inteligência artificial. O que é algo artificial? Algo que não tem algo que não tem um pouco de resposta, porque ela foi feita por uma questão artificial do processo de elaboração do texto. E eu falo para meus alunos sempre, lá no vestibulinho, lá no vestibular, você vai fazer como a redação, se você não sabe escrever.
Como que você vai buscar ter uma redação linda, maravilhosa, plena, se você não tem uma estrutura, um acervo para que isso possa te dar um respaldo? Então, nós, professores, vivemos em constantes dilemas, porque são histórias que nós vivenciamos dia a dia que muitas vezes eu não consigo me conter. Aí também tem histórias bonitas de pais que se entregam para a educação do filho, e você vê porque o filho o filho tem um bom rendimento escolar, porque também o pai e a mãe se deram, né, pro filho. E aí o resultado vem. É o caso de uma menina do 2º ano, por exemplo. Os pais quiseram fazer uma surpresa para ela, aonde eles mandaram um buquê, um presente no dia do aniversário dela. É uma aluna do 2º ano que eu dou aula de língua portuguesa e redação. Foi emocionante, por quê? Porque ela foi agraciada com 2 pais que levaram para ela um buquê de felicitação de aniversário, e foi emocionante, porque são histórias que nós vivenciamos diariamente. A maioria das histórias são tristes, mas existem as histórias felizes, aonde o pai, a mãe estão presentes. Um pai e uma mãe presente muda alguma coisa? Muda, cara. Muda muito. Porque essa questão, ela é crucial para que as pessoas cresçam, para que as pessoas entendam o que é ser professor e o que é escola pública, e o que é o conhecimento, porque essas 3 coisas estão interligadas. Conhecimento mais professor, mais aluno, mais escola e mais família. Elas estão interligadas. E aí, nós só queríamos que tivesse políticas públicas que nos desse respaldo para ensinar os alunos. E nós não vemos isso no estado de São Paulo. Não temos esse respaldo. Não temos. É muito horrível a gente falar sobre isso, porque é horrível. É horrível, cara. Por quê? Porque um estado que tem 400 milhões de habitantes, um estado que tem a maior rede de escolas públicas do país, da América Latina, cara, é impressionante, cara, não termos livros didáticos. É impressionante só termos plataformas e plataformas. Muito se brigou em 2023 e 2024, e aí aconteceu as plataformas, aconteceu o livro, encadernaram os slides como apostila. Veja, cara, eu preciso de livro didático que ensine gramática, que ensine língua portuguesa, que ensine interpretação de texto. O professor de história precisa de um livro didático que ensine a história com crítica, com um peso de crítica. O professor de filosofia também, o professor de geografia também, professor de ciências, de biologia, de estudos sociais, eles precisam de um livro didático. E aí o Estado fornece um slide, que muitas vezes é um slide errado, como muitas vezes já teve slides de história com conceitos errados, e aí tudo vem abaixo, tudo é sofrido, tudo é manipulado pelo bem da política que o governador quer colocar. Não pela política de crescimento de Estado,
crescimento da sociedade como forma intelectual, porque a forma intelectual de crescimento vai te dar outras riquezas que serão alcançadas pelo Estado. Veja, eu já estou sendo repetitivo sobre esse assunto, aonde o professor ele precisa de respaldo. E muitas vezes o diretor quer dar o respaldo, o coordenador quer dar o respaldo, mas o sistema da qual está inserido o governador, o diretor, o coordenador e o professor não ajuda. O nosso problema é sistêmico. O nosso problema não é só ideológico. Porque, veja, a ideologia, ela pode passar, ela vem e passa. Mas os requisitos básicos para poder ter um desenvolvimento intelectual de acordo com o que pensamos ou imaginamos é muito, muito fragmentado. Sabe aquela coisa fragmentada, aquela coisa que não tem um respaldo do Estado fidedigno, quer dizer, que eu não possa confiar. O professor, ele não pode confiar no Estado. Eu tenho visto milhares, quer dizer, alguns professores, dezenas de colegas que estão tentando se aposentar. E aí já deu prazo, já deu o tempo, e ele vai entrar na aposentadoria. Aí ele aciona o quê? A GOI aciona o RH da diretoria de ensino, e aí existe travas e mais travas para o cara aposentar. Veja, o cara já serviu o Estado durante 25 anos, durante 30 anos, e agora ele tem mais travas para poder se aposentar. Então ele não sabe do seu futuro. Aí entramos na categoria de professores contratados. Eles não sabem também o seu futuro. Nós estamos em dezembro, certo? Novembro, começando dezembro. Daqui uma semana começa dezembro. Só tem resoluções falando que vai acontecer uma solução para atribuição de aulas. E nunca chega. Então, a rotina, a história que eu quero contar para você é que existem momentos que ninguém vê, que só o professor vê, tá? É aquele momento do aluno que se superou, é aquele momento onde o aluno conseguiu fazer alguma coisa de legal, de crescimento, e esse professor, ele não é como que eu posso dizer, ele não é agraciado com benefícios que prepare ele mais, com benefícios que prepare ele para um próximo ano com mais conhecimento, com mais base, porque veja, o professor ele não para de estudar nunca, né? Já imaginou? Um professor não para de estudar nunca. Ele sempre está lendo, ele sempre está buscando alguma coisa para poder, ainda mais agora que os meios tecnológicos são não é que são melhores, são melhores, né? Que tem mais mecanismos, ferramentas para poder ensinar. Então, o professor ele sempre tem que estar com a mente
inquieta. Por que a mente deve estar inquieta? Porque a mente do professor é uma mente onde está buscando conhecimento toda hora. Ah, eu tenho um conhecimento daquilo, mas eu vou pegar uma outra referência de outra pessoa, daquele outro livro. Opa, legal, legal, legal. Porque é assim que funciona. É assim que funciona o conhecimento do professor. Professor é assim. Professor, ele busca todo dia novo conhecimento. Ele busca, por exemplo, tem um aluno que não fala. E eu estou bolando uma estratégia para poder fazer com que esse aluno fale comigo. Ele só fala lá no serviço onde ele trabalha. Durante as aulas, entre os colegas, ele não fala. Porque ele tem uma dificuldade, ele tem uma especialidade como ser humano. E aí eu preciso pular essa barreira para poder chegar até ele. E como que eu faço isso, meus jovens? Como eu vou pular essa barreira para poder tratar desse meu querido aluno? É simples. Eu vou pular essa barreira para poder fazer com que ele rompa e fale, que o processo de comunicação dele seja eficiente. Porque uma pessoa que tem um processo de comunicação eficiente, ela tem vários mecanismos para sobreviver. Agora, se a pessoa não tem um mecanismo de comunicação eficiente, ele não vai ter condições de sobreviver. E aí que muda, aí que eleva a questão do conhecer. A questão do conhecer é basicamente isso. Então, eu preciso conhecer esse aluno mais e mais. O que eu aprendi sendo professor? Ah, cara, eu aprendi que as coisas não se resolvem da maneira que a gente pensa. A primeira coisa que eu aprendi é que não basta ser o melhor. Não basta ter não melhor, né, no sentido do melhor mesmo, mas não basta ter o melhor conhecimento, o melhor preparo. Você tem que ter paciência. Você tem que construir a coisa ao longo das histórias. Porque as histórias em sala de aula, cada um tem um. Por exemplo, tem um menino lá que veio no terceiro bimestre para a escola onde estou dando aula, que eu chamo ele de Afeganistão. Entendeu? Por quê? E ele dá risada. Porque ele vem de uma escola que era tumultuada, que tinha um regime meio controverso, meio paradoxo, né? A questão social lá é bem fragilizada. E a escola tem muitas histórias. A escola tem muitas histórias. E você tem o poder da empatia. O professor tem que ter a capacidade de ser empático com as pessoas. Se eu não sou empático com as pessoas, eu não consigo fazer com que a coisa funcione. Por exemplo, eu fiz nesses 500 dias letivos que eu produzi, que eu fui professor, eu criei jargões, eu criei assim, Filomena, Sebastião. Então, Filomena e Sebastião são nomes ao vento, que eu chamava ele, ô Sebastião, presta atenção, ô Filomena, presta atenção, olhe para mim, eu estou explicando a matéria. Então, era para poder gerar empatia, porque quando você gera empatia, você vai acabar de desenvolver
uma familiaridade com o seu aluno. Outro jargão que eu criei é: professor, quero ir no banheiro. Professor, preciso ir no banheiro. Tá, você já foi na segunda aula, meu filho? Já foi. Fez o número 1? Fiz o número 1. Na terceira aula você já foi, meu filho? Fez o número 2? Ah, professor, eu não quero falar para você se eu fez ou não o número 2. Ah, então já tem uma ideia já. Qual que é a ideia? Ah, você deve estar sangrando. Então eu falo assim: quer ir no banheiro, meu filho? Tá sangrando? Então vamos no banheiro, né? Então vamos no banheiro. Vai no banheiro. As meninas podem ir no banheiro. Professor, eu preciso ir no banheiro, tá? Daquele jeitinho. Por quê? Porque elas têm a fisiologia dela é diferente do menino. Então, criar jargões, criar empatias com o seu aluno. Capacidade não é tudo, né? Inteligência e capacidades não são determinantes para o sucesso. Gente, quantas pessoas você conhece que são imbecis, são ignorantes, mas o mundo e o seu destino o colocaram como pessoas de sucesso. Então, o sucesso é independente daquilo que eu ou daquilo que você acha que é capacidade. Capacidade não é tudo. Capacidade só é uma ferramenta que você tenha além daquela que você já galgou. Então, meu querido jovem, meus seguidores, existem fatos que nós precisamos saber, né? Precisamos entendê-los, precisamos processá-los de maneira eficiente. Pequenos gestos mudam vidas. Então, às vezes eu sou totalmente ranzinza com o aluno, mas eu sou ranzinza com o aluno porque eu quero o melhor para ele. Eu nunca vou ser ranzinza com o aluno por questões pessoais, a não ser que o aluno sejam aqueles alunos capirotos que existem por aí, né? Mas tem que haver empatia, tem que haver pequenos gestos. Então, às vezes, você tem que ter um jogo de cintura, porque existem muitas dificuldades que o aluno está trazendo também de casa. Então, saber que essa terceira lição de pequenos gestos mudam vidas, né? Observar. O professor precisa observar o seu aluno. Ele precisa tentar conhecer muito o seu aluno. Porque ao conhecer o seu aluno, ele vai estar sabendo aonde ele pode manejar o aluno, aonde ele pode fazer com que ele cresça. E o impacto é invisível muitas vezes. Uma das lições que eu acho que o impacto é invisível. Eu tenho um aluno que eu vou falar o nome dele real para vocês. Ele é um aluno lá da primeira escola que eu dei aula, Lucas. O Lucas tem uma inteligência emocional muito legal. Então, o Lucas, ele tem uma inteligência emocional que eu vi desde o primeiro momento. Apesar dele ser São Paulino, mas ele tinha uma inteligência mental muito da hora, tá? Uma capacidade mental, uma inteligência emocional que dava a ele uma sabedoria. E outra coisa, mostre para os alunos que você é vulnerável, que vulnerabilidade não é fraqueza,
vulnerabilidade nada mais é do que um estado que você está. Por exemplo, se eu não me alimento bem, eu posso ficar doente e posso ter problemas de ordem física, certo? Então, mostre para o seu aluno que você é vulnerável. E a outra coisa que eu queria falar para vocês, para acabar o nosso vídeo, é paciência é revolução. Às vezes aquele aluno, no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano, ele vai permanecer sendo uma pessoa muito melancólica ou de forma vagarosa. E aí no 9º ano ele aflorece. No 9º ano ele vai se adaptar. No 9º ano ele vai florescer. E outra coisa, que aí eu coloco o pensamento de várias pessoas intelectuais em educação, a educação liberta. Quando a pessoa toma o conhecimento como revolução, como libertadora, ela vai sair daquilo que muitas vezes as pessoas acham que ela não vai sair. Então, a educação, ela liberta. A educação é algo muito importante. E aí, você tem que sempre falar para os seus alunos que ele é mais importante do que ele pensa. O meu aluno é muito importante. Ele é mais importante do que ele pensa, tá? E é para isso que ele existe. É para isso que nós somos professores. Para trazer aos nossos alunos conhecimento. Então, é isso aí, pessoal. E eu quero dizer para os professores que não desistam dos seus alunos. Eu quero dizer também para os meus alunos que eu não desistirei de vocês. E eu quero dizer também que a esperança sempre nasce no ano novo. E que essa reflexão, em algum momento, possa te ajudar. Porque a escola pública no Brasil precisa de professores de coragem. Porque não é só no estado de São Paulo que tem problemas. O Brasil sofre com os professores há décadas. Ou há centenas de anos, para se falar a verdade. Há 100 anos. Ok? Muito obrigado e até mais, se Deus quiser. Valeu, hein? Ó, me dá o like. Senão, Papai Noel não vai chegar pra você.